A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Nós louvamos a Deus por mais um dia, estar aqui estar na presença dEle, nesta manhã de domingo. Espero que todos estejam bem, que as bênçãos do Senhor estejam sobre cada lar, em cada vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu gostaria de estar meditando aqui com os irmãos no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 6, que diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou no presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e o traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Efésios. Quando vires, traze a capa que deixei em Troades, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dê pago segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Mas o Senhor me assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem e ficassem livres da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja o nosso grande e eterno Deus, Deus bendito e santo. Meus amados, essa é uma palavra muito tremenda. Quando eu a leio, eu fico muito aquebrantado, emocionado acerca do apóstolo Paulo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos Gálatas, né, lá em Antioquia, na sua primeira carta, e também ele escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses, na cidade de Corintos, né? E também escreveu aos Coríntios, né, lá de Efésios, né? E escreveu aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, Filemão, no intervalo da segunda prisão. E 1 Timóteo e Tito, no intervalo da segunda prisão, ele escreveu Timóteo e Tito. E também, depois, ele escreveu 2 Timóteo, quando ele estava na prisão. Essa prisão é uma prisão muito terrível, né? Ela é chamada de masmorra da Marmitina. Essa masmorra era uma prisão que era muito insalubre, né? Ela era um lugar molhado, aliás, muito úmido, e onde as pessoas ou saíam dali muito enferma, né? De acordo com a situação que elas estavam ali naquela prisão, ou quando não ia para a morte, que era o caso de Paulo, né? Que ele já saiu dali com a sentença de morte, ele já saiu dali sentenciado. E essas duas prisões que ele teve, tem uma diferença entre uma e outra. Na primeira prisão, ele foi preso porque ele foi acusado pelos judeus, por perseguição dos judeus, por inveja, porque ele, na época ele era um pregador, ele era um apóstolo, né? Ele pregava o evangelho, e esse evangelho causou muita inveja, muita dificuldade entre eles, e eles o prenderam e ele ficou ali preso. E ele orou nessa prisão, e ali o Senhor o libertou. Ele saiu através da sua oração, e o Senhor o libertou. Já na segunda prisão foi diferente. Primeiro porque ele não foi preso como um apóstolo, ele foi preso como se ele fosse um bandido, um marginal, ou seja, um criminoso. Ele foi tido como um criminoso, né?
segundo a história conta, que Roma foi incendiado e ele foi acusado como se fosse ele o líder desse incêndio em Roma, né? E isso aconteceu em 17 de junho de 64 AC, depois de Cristo. E aí ele já saiu dessa prisão com sentença de morte para morrer. Mas em todo esse sofrimento, em toda essa dificuldade, nessa carta de Paulo aqui, eu consigo assim tirar alguns princípios muito importantes na palavra de Deus que nós podemos aplicar nas nossas vidas, no nosso cotidiano. No verso 9, nós podemos ver que ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Né? Uma pessoa que estava ali, às portas da morte, às portas de ser ali entregue, como ele mesmo diz, né? Que ele estava sendo entregue. E ele mesmo dizia que ele não estava sendo entregue, ele estava se entregando o Evangelho de Cristo, né? Diferente de Pedro, né? Que os dois foram mortos mais ou menos próximo um do outro. Paulo foi morto decapitado e Pedro foi morto crucificado, de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Né? E nos faz lembrar aquele episódio que aconteceu entre Cristo e Pedro, né? na praia, quando ele ali lançou aquelas 3 perguntas enigmáticas para ele, né? E ele perguntava para ele: Pedro, tu me amas? E ele respondia: sim, eu amo o Senhor. E ele dizia: então apacenta as minhas ovelhas. Então ele fez 3 perguntas, né? Que ali estava denotando as 3 vezes que ele tropeçou, que ele caiu, que a jactância subiu no seu coração e ele falou algumas coisas. Então aquelas 3 perguntas foi justamente as 3 vezes que ele caiu. E a última pergunta que foi mais intrigante, né? Porque todas as outras ele perguntava em grego para ele, dizendo para ele: Filéu-me, Pedro, Filéu-me, ou seja, você me ama como um companheiro? E ele respondia que sim, eu amo como companheiro. Eu amo, Senhor, eu te amo como companheiro, te amo como pessoa, eu amo, Senhor. E aí ele falava: então apacenta minhas ovelhas. E a terceira pergunta, ele mudou a característica da pergunta. Ele falou, ao invés de ele falar Filéu-me, ele falou ágape, ou agapime. Agapime, que queria dizer: você está pronto para morrer por mim, por meu evangelho? E aí ele respondeu chorando, dizendo: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo o Senhor como um companheiro, mas eu não estou pronto para morrer pelo evangelho, ainda não estou pronto para morrer. Então por isso ele chorou e ali as 3 vezes que ele caiu, e na última que ele caiu, que ele dizia que ele morreria por ele. E aí o Senhor Jesus o indagou e ele disse que ele não estava preparado para morrer. Então a partir daquele momento ele teve um ensinamento muito profundo, né? E depois ele glorificou o Senhor naquela morte que ele teve. O próprio Senhor Jesus fala a respeito da morte dele, né? Ao contrário, que glorificou o Senhor. Mas o nosso assunto não é esse, nós vamos estar falando aqui de Paulo. E eu quero aqui tirar alguns princípios importantes, né? No verso 9, aqui ele diz assim: procura vir ter comigo depressa. Porque ele fez essa pergunta, aliás, ele fez esse pedido, né? Por quê? Porque pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de gente, né? Ele estava ali num confinamento, naquela coisa terrível, todos os havia abandonado, né? Ele falou todos. Quem eram esses todos que abandonaram? Eram os cristãos que estavam ali, os cristãos que assistiam, eram os cristãos que estavam junto com ele no trabalho. Todos o abandonaram. Ele ficou sozinho. E aí ele sentiu a necessidade, sentiu a solidão, porque a solidão é terrível, ela é péssima, né? E eu costumo dizer que a angústia é uma péssima companhia. Aí a pessoa começa a se sentir angustiada porque está só, e começa a se sentir angustiado, e ali aquela tristeza vai sufocando a pessoa, né? Até o ponto da pessoa se sentir ali muito mal, né?
no ano de 2018, diz que houve muitos suicídios, né, de pastores evangélicos que se suicidaram. Eu começo a pensar, o que será que passou na cabeça dessas pessoas, de líderes religiosos, né, que estava ali para conduzir as suas ovelhas, daqui a pouco a opressão, a depressão invadiu a mente dessas pessoas e elas não conseguiram ir a ponto de partirem para o suicídio, né? Por quê? Porque pessoa precisa de pessoa, precisa de gente, nós precisamos de Deus e nós precisamos de gente. Então, quando nós temos uma dificuldade, nós temos que procurar uma pessoa a qual nós temos total confiança para que nós venhamos abrir nosso coração, possamos falar as nossas dificuldades, tudo aquilo que tá acontecendo em nossas vidas, para que a depressão não venha nos consumir, não venha nos causar um mal tão terrível, assim como Paulo estava sentindo naquele momento. Ele precisava de alguém. No verso 10, ele fala assim: porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, e Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então no verso 10 nós vemos ali que ele ficou olhando e vendo aquelas pessoas que o desapontaram, né? Além da solidão, ele via aquelas pessoas que tinham desapontado, que ele acreditava nelas todas e ela desapontou, né? De repente, nós trazemos para os nossos dias, nós sabemos que nós, da mesma forma que vamos ser desapontados, nós desapontamos. Esse é algo que não podemos evitar. Algum dia vai acontecer que você vai se sentir desapontado por uma pessoa que você confia muito, que você espera muito. Então, é algo que pode acontecer. Então, nós temos que ter em nosso coração uma forma de nós não guardarmos, não retermos essas dificuldades. Então, toda essa coisa que vem dificultando as nossas vidas, nós temos que botar por terra. Nós não devemos guardar em nossa mente nenhum lixo qualquer na nossa alma. Nós temos que não deixar que ninguém venha, através de uma decepção, nós venhamos perder a fé, perder a confiança, perder digamos, a esperança. Nós temos que acreditar sempre, né? Porque nós somos passíveis de engano. Todos nós vamos desapontar alguém. Alguém vai ser desapontado por mim, alguém vai me desapontar. E nós temos que não rotular ninguém. Nós não podemos deixar que isso aí venha tomar conta do nosso ser e das nossas almas. Então nós temos que entender que isso aí nós temos que relevar, nós temos que passar por essa dificuldade. No verso 11 ele fala assim: só Lucas está comigo, toma Marcos e traze-o comigo, porque me é muito útil para o ministério. Nós vemos que no começo do Paulo, ele rejeitou completamente a presença de João Marcos, né? A Bíblia trata desse caso polidamente. Se os irmãos quiserem depois pesquisar e olhar lá com mais calma, vai ver que ali são palavras polidas, mas dá-se a entender que não foi assim tão fácil não, porque Paulo simplesmente não aceitou a companhia de João Marcos, e essa dificuldade foi tão grande que nós vemos que a palavra do Senhor diz que não puderam mais andar, Barnabé e Paulo não puderam mais andar juntos. Houve uma separação entre os dois por conta desse ocorrido com João Marcos, porque João Marcos tinha, digamos assim, tinha o decepcionado num certo momento como obreiro. Então Paulo não o perdoava, não tinha liberado perdão para ele. Então Paulo simplesmente não aceitava ele. Mas nós vemos aqui que depois de ter passado um tempo nessa masmorra, né, nessa prisão ali, depois que o tempo ali trabalhou no coração, na mente de Paulo, ele mudou acerca de João Marcos. E nós vemos aqui que Marcos cresceu, né, no seu ministério, a ponto de escrever o primeiro evangelho, né, o evangelho de Marcos. E no verso de número 13, no verso 13, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros e principalmente os pergaminhos. Nós vemos aqui a preocupação que ele tinha acerca
da palavra, né? Nós vemos aqui que ele fala assim, ó, eu deixei a capa lá porque era época de inverno, época de frio, né? Nós entendemos aqui que o inverno nas nossas vidas é uma época de muita dificuldade, né? Uma época que a gente passa com muita dificuldade, mas mesmo assim, ele ali preso, naquela prisão, ele ainda procurava zelar pelas ovelhas, zelar, pastorear as ovelhas, mesmo ali preso. E ele estava preocupado com a palavra do Senhor, então ele dizia, traga principalmente os pergaminhos. Né? E no verso de número 15, nós vemos aqui que ele diz assim, que, ou melhor, vou ler o 14 primeiro. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, e o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Esse Alexandre o latoeiro, né, que eu já vi uma vez alguém dizendo que ele era catador de lata, não é nada disso. Na verdade, ele era latoeiro porque ele mexia, ele era um artista na questão de trabalhar elmos, né, fazer armaduras, enfim, digamos, ele era um funileiro, né, ele mexia com metal, com essas latas, né, por isso que ele era chamado de latoeiro. Ele causou muitos males a Paulo, né? Aí Paulo reclama dele, diz que ele resistiu. Era aquele tipo de pessoa que estava ali só como pedra de tropeço. Ele não ajudava e muito pelo contrário, ele atrapalhava, ele atrapalhou muito Paulo, a ponto de Paulo ficar muito zangado com ele, muito zangado, né? E diz os historiadores também que ele foi causa dessa segunda prisão de Paulo, né? Segundo os historiadores, fala que ele que entregou o Paulo, né, nessa segunda prisão. Então ele foi uma pessoa que causou muitos males a Paulo, né? E então ali Paulo dizia que ele devia se guardar dele porque ele tinha causado muito mal. No verso 15, diz assim, tu guarda-te também dele, porque resistiu muitas às nossas palavras, né? Então ele foi uma pessoa que atrapalhou muito a Paulo, né? A ponto de que Paulo resistiu a Barnabé, que provocou dezenas de desavenças entre Paulo e Barnabé, e não puderam andar juntos. Isso é a palavra do Senhor que diz, né, que através dessas desavenças que eles tiveram, eles não puderam andar juntos. No verso 16 diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam, que isso não lhe seja imputado. No verso 16, que todos o desampararam, todos eles se afastaram de Paulo. Quando ele fala de todos, aqui ele está falando dos cristãos também. Os cristãos que deveriam estar do lado de Paulo, eles não ficaram. Então quem assistiu Paulo foi somente o Senhor. O Senhor estava com ele, guardando ele. No verso 16, nós vemos que mesmo assim, Deus não tinha deixado Paulo sozinho, né? Que Deus estava com ele todo o tempo. Deus estava confortando o seu coração. E assim conosco também. Deus está sempre confortando o nosso coração, né? Quando nós nos empenhamos em buscá-lo, quando nós nos empenhamos a estar na sua presença, guardando a sua vontade, buscando em oração, o Senhor está sempre nos guardando. E porque Paulo sentiu que nessa segunda defesa ele sentiu fraco, né? E ele fala assim, que o Senhor me assistiu, né? Porque somente quando a gente está fraco é quando a gente busca ajuda, né? A gente pede, quando a gente procura ajuda, porque a gente está fraco numa área, numa situação. Era o que estava acontecendo com Paulo. Ele se viu fraco porque não via ninguém para ajudá-lo. Mas Deus assim tinha abençoado. Em todas as circunstâncias, Deus estava com ele e não o desamparava. E no verso 17, nós vemos que diz assim, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que
por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios as ouvissem e ficassem livres da boca do leão. Então, meus amados, aqui eu tiro assim como um princípio de que nós devemos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Nós não devemos deixar que aquilo que nós temos que fazer, nós deixarmos para outra hora, para um outro momento, né? Principalmente na questão quando você tem que fazer um bem para alguém, né? Quando você tem que fazer, digamos, nos nossos dias, nessa situação que estamos vivendo, que estamos passando. Se você tem a obrigação, se você tem o desejo no seu coração de estar abraçando os seus familiares, faça isso. Abrace os seus familiares. Se é digamos, com os seus pais, com seus filhos, digamos, dentro dessa situação que nós vivemos, né? Faça isso, não deixe isso para amanhã, né? Não deixe isso para um outro dia, porque poderá ser tarde demais, principalmente na situação que a gente vive. Então, faça o bem, né? Eu tenho um amigo meu que costuma dizer assim que não existe um lugar mais florido do que um velório, né? Que ali é onde a pessoa já partiu, entregou, né, a sua alma, a sua vida. Ali as pessoas levam aquele monte de flor, aquela monte de coisa, sendo que em vida ninguém sequer, né? Muitas das vezes, né, se for um filho que está ali perdendo uma mãe, muitas das vezes ele não teve o cuidado de sequer, às vezes, dar um abraço na mãe, né? Fazer um carinho no seu pai, né? Nos seus filhos, enfim, dar um presente, presentear, se manifestar o seu amor para aquela pessoa. Então, esse princípio que eu tiro desse momento que Paulo estava passando, né? Que ele viveu intensamente ali dentro daquele local que ele estava. Ele se preocupou com todos os detalhes, né? Que nós venhamos não esperar que o inverno venha nas nossas vidas, né? Que ele venha nos atrapalhar, que ele venha ser um ponto de dificuldade, um ponto de separação, na qual nós não podemos fazer tudo aquilo que nós deveríamos fazer e nós não fazemos. Então nós temos que aproveitar todo momento das nossas vidas, nós temos que fazer o melhor, nós temos que sempre fazer o melhor para a nossa família, para nossos entes queridos, para nossos amigos, enfim, nós temos que nos relacionar guardando as devidas, né, proporções, porque o tempo não está para juntamento, mas sim, nós temos que demonstrar um amor, um carinho para aquelas pessoas que nós amamos, né? Não podemos deixar no abandono. Se nós olharmos aí, quantas pessoas são abandonadas, são deixadas de lado, né? E aí, de repente, a situação leva aquela pessoa, e aí, de repente, as pessoas vão se sentir ali com aquele remorso, porque poderia estar fazendo algo, poderia estar ali se relacionando, né? Digamos assim, e deixou de lado, não quis fazer isso, né? Simplesmente ela abriu mão daquilo e não fez. E hoje ela está arrependida. Então nós temos que viver a nossa vida intensamente na presença de Deus, intensamente com nossos familiares, intensamente na obra do Senhor, que tudo que a gente venha fazer, a gente faça com amor, com carinho, com dedicação, porque é assim que o Senhor quer nas nossas vidas. Amém? Que nós venhamos ser abençoados no nome santo de Jesus. O nome dele seja glorificado. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, que as doce consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Feche seus olhos neste momento. Nós acabamos de ouvir uma mensagem maravilhosa do nosso Senhor. E que neste momento, nesse período de oração, de louvor, que você possa se entregar ao Senhor.